Para quem não sabe, todos os dias nós estamos no site do Sexto Monumento, sextomonumento.pt, a fazer um podcast exclusivo para patronos de rescaldo das etapas do Giro. E para além disso, este ano temos também o Giro Cultural, onde contamos histórias associadas a cada etapa deste Giro de Itália. Mas a história sobre esta etapa 16 merece ser ouvida por todos. Por isso é que, mesmo quem não é nosso patrono, está aqui e pode ouvi-la. Por isso vamos ter que recuar a 1984, que foi há 40 anos. Eu vou-vos deixar ali 5 segundinhos para vocês pensarem que 1984 já foi há 40 anos. Nesse ano, o Giro também teve uma etapa que tinha uma passagem no Stelvio, ou teria, mas também foi cortada por causa da neve. Se bem que não havia lá muita neve. Eu já vos vou explicar o enredo todo. Para isso tenho que contar como é que era o Giro nessa altura. Porque na década de 80 havia um super corredor italiano chamado Francesco Moser, que era um excelente contrarrelogista, tanto que ainda tem o recorde de 13 vitórias em contrarrelógios no Giro, uns espetacularmente clássicas, tem 3 Paris-Roubaix conquistados consecutivos e tinha inclusive vencido no início desse ano de 84 a Milão-San Remo, para além de ter batido o recorde da hora que era do Merckx e que já durava há praticamente uma década. Só que a subir ele era bom, mas não era assim. Havia sempre um trepador que o conseguia bater. Se quisermos fazer uma comparação, o melhor ciclista da atualidade para nós falarmos que era parecido ao Moser era tipo aquele Wout van Aert do Tour de 2021, que teve aquelas etapas todas em fuga e dominava tudo. Então, nessa altura, nos fins dos anos 70 e início dos anos 80, fazia-se um Giro muito caseiro, porque para além do Moser havia também o Saroni, que tinha mais ou menos umas características parecidas, era também muito forte no contrarrelógio e às vezes a subir não era assim tão bom, se bem que era melhor que o Moser. Então o Giro tinha um percurso essencialmente com muito contrarrelógio, as subidas eram escolhidas a dedo para serem subidas mais soft, evitar assim aqueles grandes acumulados, e tinha também bonificações muito generosas para os vencedores da etapa, eram 20 para o primeiro, 15 para o segundo, 10 para o terceiro. Digamos que eram giros muito diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver e do que seria na década seguinte, porque depois surgiriam os grandes trepadores italianos, com o Pantani à cabeça, mas também o Chiappucci, por exemplo. Então, em 84 o percurso era mais ou menos esse género. Eram 140 km de contrarrelógio. Isto aqui já a contar também com o contrarrelógio de equipa. As etapas de montanha eram assim meio insossas. Só havia apenas 2 chegadas ao alto, uma blockhouse e outra à selva de Val Gardena, que também não era a subida mais dura de sempre. E longas etapas de montanha, só assim a última de montanha, que tinha várias subidas encadeadas, mas que ainda até era relativamente curta, 160 e poucos quilómetros. E havia essa etapa do Stelvio, que seria a etapa 18, mas que ainda assim não era uma etapa particularmente dura, porque o Stelvio estava a meio do percurso da ligação entre Lecco e Merano. O topo do Stelvio estava a 90 km da meta, para terem uma noção. Então, quem eram os candidatos a esse Giro? Para além do Moser, havia o Saroni, que tinha sido o campeão no ano passado, mas que passou ao lado do Giro de 84, o Roberto Vicentini, que tinha sido vice-campeão em 83, e para desafiar os astros locais, nada mais nada menos que Laurent Fignon, o campeão em título do Tour. Quando chegamos a essa etapa 18, o Moser tinha uma boa vantagem sobre o Fignon de mais de 2 minutos por conta do tempo ganho nos contrarrelógios e também na etapa do Blockhouse, onde o Fignon tinha tido ali uma falha. Ele diz que se alimentou mal e se deu mais de 1 minuto para o Moser. Uma etapa onde até o Acácio da Silva acabou por fazer pódio nessa etapa. Então, começa a surgir na manhã da etapa notícias que as autoridades locais não iam deixar que se subisse o Stelvio porque estava a nevar, e a organização do Giro, digamos que foi muito célere a acolher essas recomendações. Mas a verdade é que a neve ninguém a viu. A televisão italiana não mostrou nenhuma imagem do Stelvio com neve, nem com neve nem com sem neve, não mostrou nenhuma imagem do Stelvio, mas os jornalistas franceses que estavam a cobrir a prova garantiram que a subida estava desimpedida e haveria até fotos da subida em perfeitas condições para passar o pelotão, e acusavam a organização de fazer mais este movimento para beneficiar
o Francisco Moser. Há relatos até de que o Fignon iria ou queria abandonar a corrida porque era no Stelvio que ele planeava fazer os seus ataques, e ele até disse mais tarde na sua biografia que até tinha estudado a subida com o seu diretor de equipa e que tinham estudado o local onde iriam atacar. Em vez disso, subiram o Passo de Tonale e o Passo Palade, que eram subidas muito menos duras e muito menos altitude. Nenhuma delas passava os 2000 metros de altitude, enquanto o Stelvio teria 2700. Mas a polémica desse dia não ficou por aí, porque ainda assim o Fignon atacou seu ataque no Tonale com o Roberto Vicentini a fazer-lhe companhia, mas o Moser apanhou-os na descida. Reza a lenda que, com uma preciosa ajuda dos carros da organização, no final a etapa foi ganha pelo italiano Bruno Leali, não houve mexidas na geral, e o Roberto Vicentini envolveu-se num bate-boca com o Vincenzo Torriani, que era o diretor do Giro desde os finais dos anos 40 e que ficou no cargo até a década de 90, acusando de mais uma vez estar a beneficiar o Moser. O Vicentini ficou tão transtornado que no dia seguinte, de chegada à selva de Val Gardena, perdeu mais de 13 minutos, porque na subida final se envolveu em confrontos físicos com os adeptos que o assobiavam por este ter acusado o Moser, que era o grande herói dos tifosi. Nesse dia da chegada à selva de Val Gardena, o Fignon até teve um problema com o corrente na subida final, mas ainda assim recuperou 1 minuto. A etapa foi ganha pelo espanhol Lejarreta e colocou-se a 1:07 de Moser. Faltava apenas a tal etapa de Araba para poder fazer diferenças, sendo que no último dia havia um contrarrelógio. Nessa etapa de Araba, o Fignon deu tudo, atacou na subida do Passo Pordoi, que era Simacopi desse ano, isto já depois contando com a retirada do Stelvio. Atacou com a companhia do neerlandês Van der Velde, impôs um ritmo feroz toda a etapa, chegou à meta com mais de 2 minutos de vantagem para Moser. Ainda assim, a equipa da Renault acusou o Moser de ser empurrado subida acima pelos adeptos italianos. Resultado, o Moser foi penalizado em 5 segundos por esses empurrões, mas arranjaram 10 segundos para penalizar o Fignon por um suposto abastecimento ilegal. Ou seja, ainda roubaram 5 segundos ao Fignon. Isto, claro, roubaram, isto da perspectiva do francês. O francês chegou ao fim deste dia com 1:36 de vantagem para Moser, se bem que ainda viria reduzida essa diferença para 1:21, porque no dia seguinte o Moser conquistou 15 segundos de bonificações ao ser segundo na etapa. Partia assim para o contrarrelógio de 42 km com esta vantagem de 1:21 e, segundo os resultados do prólogo e do contrarrelógio de Milão, o Moser, repetindo essas exibições, conseguiria recuperar essa diferença para o Fignon. Pois é, vocês certamente que não andam nisto do ciclismo há 2 dias e conhecem a história do Fignon perder uma grande volta no contrarrelógio do último dia. O que vocês não sabem, ou alguns não sabem, é que 1989 não foi a primeira vez. Neste mesmo dia, em 84, o Francisco Moser voou numa bicicleta similar àquela com que tinha conquistado o recorde da hora no início do ano, esmagou Laurent Fignon, 2:24 na etapa, e o francês até foi segundo, traduziu-se numa diferença na geral de 1:03, e assim o Francisco Moser conquistava aos 33 anos o seu único título do Giro de Itália, que já lhe tinha fugido algumas vezes, pelo menos 3 vezes ele tinha terminado no pódio, sem nunca ter vencido até este dia. Para a história fica a vitória do herói dos tifosi e uma teoria da conspiração, porque Fignon disse que o helicóptero da RAI ainda deu uma ajudinha porque tinha filmado Moser desde trás para impulsionar o herói local e, pelo contrário, tinha escolhido captar as suas imagens pela frente, causando o vento contrário e atrasando nesse contrarrelógio de Verona. Verdade ou não? A título de exemplo, o excêntrico Bernard Tapie, que era o dono da La Vie Claire, onde corria o Bernard Hinault, disse que se no ano seguinte, em que estava previsto Hinault participar, houvesse alguma interferência dos helicópteros italianos, ele mandaria o seu jato privado para intervir.